Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá, no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com piparote e adeus. Memórias Póstumas de Brás Cubas, é assim que se inicia essa obra clássica do realismo brasileiro e do escritor mais clássico ainda, Machado de Assis, né? Bem conhecido aí pela maioria das pessoas, né? E o que acontece, gente? A gente já começa aqui com, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Logo, é um livro de um cara que morreu. Pois é, olha que coisa, o cara tá morto. E ele já começa no trechinho ali pra vocês falando, olha, eu tô morto, eu podia começar aqui contando pra você como foi que eu criei essas memórias que eu vou te contar, mas aí o prólogo ia ficar extenso demais, eu acho que é desnecessário. O que importa é o seguinte, se você gostar da minha obra, perfeito. Tá pago, né? Eu fiz pra isso. Agora, se você não gostar, meu querido, eu vou te dar um cascudo. É isso que ele fala no começo. E ele dedica, inclusive, o livro, gente, ao verme que corroeu suas entranhas. Então, olha que ironia, olha que coisa, né? E por que este livro aqui inicia o realismo brasileiro? Vamos entender direitinho qual é o contexto histórico, o que está acontecendo, por que ele publicou esse livro desse jeito, o que ele tem de diferente, por que é um clássico e por que está na lista da FUVEST de 2016 e também da Unicamp esse ano, né? Vamos entender direitinho. Este livro, gente, ele começou a ser publicado em 1880, ou seja, século XIX, em formato de folhetim. Ele começou em março de 1880 e foi até dezembro. Então o Machado de Assis, teve um tempinho aqui, para ir fazendo aos pouquinhos. O que é um folhetim? Folhetim ele foi sendo publicado meio que capítulo a capítulo num jornal. Tá? Isso era muito comum na época, tudo bem, gente? E ele só foi publicado em livro, ou seja, eles só juntaram tudo e transformaram num livrinho um ano depois, em 1881, até porque ele foi publicado em formato de folhetim até dezembro, dá um tempinho aí, né? E por que ele inicia o realismo brasileiro, gente? Porque ele é muito moderno, ele até traz coisas que a gente só vai ver no modernismo, um tempo depois. Tá? Lá com Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, que é o quê? O tempo não linear, o texto desfragmentado, gente. O tempo aqui do Brás Cubas, que tá narrando em primeira pessoa, tá? O narrador, ele tá contando aqui pro leitor. Ele tá em primeira pessoa. São memórias dele. E ele é um narrador póstumo. Ok? Então ele já morreu. E isso também já é um diferencial tamanho. E o livro todo é uma crítica à sociedade da época, que é a sociedade carioca, a elite carioca da época. Por quê? Acabou de rolar. Não, acabou não. Faz um tempinho já que rolou a independência do Brasil. A gente se diz que não é mais colônia, né? A gente tem um imperador lá, o Dom Pedro II, que tá lá. Só que a gente ainda depende da Europa, gente. A gente ainda depende da cultura europeia, porque a gente ainda se inspira na França, a gente ainda se inspira em outras coisas da Europa, tá? Então o Brás Cubas, ele traz uma crítica à sociedade da época. Isso não podia ter no romantismo, você tá maluco? Vocês lembram que no romantismo há uma necessidade de trazer uma identidade brasileira? Há uma necessidade de criar um herói nacional, a identidade de falar, o Brasil é topíssimo, né? O Brasil é da hora. Aqui, no realismo, não. Há uma análise psicológica. E quem que é o Brás Cubas, gente? O Brás Cubas é um cara rico, mimado pelo pai. Então ele começa contando, né? Ele começa na morte, ele fala, olha, eu morri, tá? Deixa eu te contar aqui. Eu morri. Então eu vou contar a minha memória. E eu fui um cara assim, até que tranquilo, deixa eu te contar como foi.
Na minha infância, meu pai me mimava. E ele começa a contar como ele foi e como ele nunca precisou trabalhar, tá, gente? Ele até fala uma parte, um dos trechos, ele fala assim, nunca precisei de dinheiro com o suor do meu rosto, algo assim. Então, logo, ele nunca precisou trabalhar, ele sempre veio da elite, ele é da elite, ele é um cara rico, é um cara que tem dinheiro. Então, assim, ele tem um escravo, ele é mimado pelo pai, e aí, numa certa idade, ele é mandado para Coimbra, em Portugal, para estudar direito. Até que uma certa hora, o pai fala, olha, manda uma carta e fala, sua mãe tá nas últimas aqui, volta pra cá. Ele volta pro Brasil e o pai também fala, eu acho melhor até você se casar com uma moça da alta sociedade. Só que, gente, você vai descobrir que o Brás Cubas, ele não tem sorte no amor, né? Então essa moça, ele não consegue casar com essa moça. Ele se apaixona, por exemplo, pela Virgília, só que a Virgília se casa com um cara que é um político importante. Ele vira amante da Virgília. Mas o marido da Virgília acaba recebendo uma proposta política para sair do Rio de Janeiro, então ele deixa de ser amante da Virgília. Ele se apaixona por uma moça, só que a moça é coxa, a moça é manca. Então você vai acompanhando a ironia, só que ele se apaixona por ela e ele fala, é melhor não. O que a sociedade vai pensar? Eu sou da alta sociedade, não posso me apaixonar por uma moça coxa. Então você vai vendo, o Brás Cubas, gente, ele é um personagem que ele representa algo, ele representa a alta sociedade, a elite carioca, e é uma crítica à elite carioca, como eu disse, entendem? Por quê? Porque ele só liga pro que a sociedade pensa, só liga pro dinheiro, nunca precisou trabalhar, quer se enfiar na política. Uma hora ele tem uma ideia de jirico, que ele vai criar um remédio que vai curar todas as doenças do mundo, mas aí ele recebe um ventinho nas costas e acaba pegando uma pneumonia, se eu não estou enganada. E além disso, ele conversa tão diretamente com o leitor que este, gente, é um texto metalinguístico. O que quer dizer metalinguagem? Vocês lembram da figura de linguagem? Metalinguagem é quando você tem o código dentro do código. Logo, isso é um livro. O cara dentro do livro fala do livro. Então ele fala, ó leitor, você que tá aí me lendo as minhas memórias, deixa eu te falar aqui uma coisa. Ele conversa com o leitor, então é metalinguístico, porque ele fala que ele tá escrevendo um livro. Ele fala que isso é um livro, ele fala do leitor dentro do próprio livro. E isso cai muito no vestibular, tá? Porque como cai muita figura de linguagem, cai muitas questões de gênero literário e tudo mais, o código metalinguístico acaba caindo bastante e esta obra é a que mais tem, não tem jeito. E ele até, gente, culpa você leitor que tá lendo. Ele fala assim, ó, você leitor é a pior parte desse livro, viu? Porque o seu tempo é diferente do meu. E aí que tá uma coisa interessante. Ele tem um humor ácido, ele tem uma linguagem ácida, sabe por quê? Porque ele morreu. Então ele pode falar o que ele bem entende. Vai fazer o quê? Vai lá pra onde ele tá? Pra puxar o pé dele? O que você faz? Morreu mesmo? Então eu vou falar o que eu bem entender. Então o Brás Cubas, ele tem a linguagem metalinguística, tem a metalinguagem dentro do livro e ele é irônico e sincerão. Hashtag sincerão. E no final das contas, né, o Brás Cubas, ele o Machado traz no Brás Cubas uma coisa universal. Por quê? O que é universal? O que é um tema universal? É você pegar um personagem, um tema, uma coisa que parece ser única, mas você consegue aplicar em geral. Então o Brás Cubas, ele é quase uma alegoria, né, dessa sociedade aí, dessa elite carioca da época. Ele nunca precisou trabalhar, ele nunca precisou fazer nada, só que ao mesmo tempo nunca teve sorte no amor. Ele teve a Virgília, ele se apaixonou por uma coxa, teve ainda a prostituta Marcela, que ele até fala que o amor dele com a Marcela durou 15 meses e 11 contos de réis. Então assim, ele quase se inscreve no Tinder. Mentira, não tinha Tinder na época, SOS, mas se ele fosse um autor, se ele fosse um narrador desta época, né, ele se inscreveria no Tinder, talvez. De qualquer maneira, né, no velório dele, ele morre aos 64 anos e no velório dele vão 11 pessoas.
Olha que cara, né? E ele se acha um cara estimado, né? Ele acha até, enfim, que as pessoas podem ter sentido falta dele. E no final, no último capítulo, ele fala o seguinte, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, leitor, eu nunca precisei trabalhar, mas ao mesmo tempo eu não tive sorte com várias coisas. Então você pode considerar, por exemplo, que eu estou kit com a vida. Só que não, eu tenho um adendo, eu tenho uma coisa extra, sabe o que é? Eu nunca tive filhos, então eu nunca tive que passar os valores dessa sociedade horrível que a gente vive. Eu nunca precisei fazer isso. Então, eu tô aqui, ó, tô com um plus na vida. Tô melhor que você, talvez, sabe? Então, o Brás Cubas, ele é quase essa alegoria, né? Ele traz este tema universal. É um personagem representando a sociedade da época. E, basicamente, essas são as coisas mais importantes de se saber e que caem no vestibular, uma vez que tá na lista, né? E tem essa fortaleza, tem um grande peso na literatura brasileira. Por isso que o Machado é tão importante para nossa literatura. Traz esse tempo psicológico, que é um tempo que não é tanto assim, ó, linear, como eu disse, né? Vem de acordo com as memórias do próprio protagonista da obra. E é esta, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam. Não se esqueçam de ver também os vídeos que explicam o romantismo, que é a escola anterior a essa, e o realismo, ok? E me contem aí embaixo o que vocês acharam, se faltou alguma coisa, a gente vai conversando e vamos passar junto aí nesse vestibular. Até a próxima aula, e não esqueçam, para! Não se esqueça de se inscrever no canal pra gente ter mais aula e a gente poder se ajudar cada vez mais. Até, tchau!